Quem tem depressão, já foi diagnosticado ou acha que tem uma coisa diferente com ele, deve procurar um profissional. Eu, nesse vídeo aqui, não quero falar que você não deva procurar um profissional. Pelo contrário, você deve procurar um profissional, ter um acompanhamento com um profissional na área da psicologia, ok? É sempre bom ter um profissional para você estar sempre ali, estar dialogando e até mesmo se precisar estar se medicando. Gostaria de falar sobre depressão, né? Um assunto muito, assim, que as pessoas têm muito interesse de saber sobre o assunto, né? Depressão só sabe quem tem. Quem não tem depressão acha que é uma besteira, coisa e tal, mas tudo que eu falar aqui é meramente uma especulação ou estudo da minha pessoa, ok? É o meu ponto de vista. Então, a depressão normalmente só sabe quem tem. Nós temos aí o Whindersson Nunes falando sobre depressão, né? E acho que não sei, alguns vídeos ele falando sobre o assunto, que às vezes ele está procurando um rumo norte, uma ilha, né? Ou para sair de uma ilha, que onde ele está sozinho, né? Que ele não se acha, não se encontra. Eu já estive assim. Teve um momento da minha vida que eu tive depressão e eu questionava muito a questão da existência de Deus, né? Talvez teve momentos que você quis se suicidar. Não, na verdade, em nenhum momento da minha vida eu quis cometer isso. Eu questionava por que aquilo estava acontecendo, né? E eu chorava muito, 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 muito. E eu estava trabalhando em um lugar onde eu tinha me relacionava muito com muitas pessoas, eu lidava com muitas pessoas, então todo o tempo eu estava lidando com o público. Na verdade, eu trabalhava em autoescola na época, né? Sou instrutor de autoescola, e então eu dava curso teórico e aula prática. Então, nesse momento que eu tinha que dar as minhas aulas, eu tinha que ter a minha mente naquele momento ali para poder exercer a minha função, né? Mas por dentro, o meu psicológico, o meu eu, todo destruído e meus pensamentos voando, né? Viajando nos meus problemas, no meu psicológico, né? No meu mundo psicológico, no meu circo, na verdade. A pessoa, normalmente, quando ela tem a depressão, ela vive dois mundos, né? Um mundo externo, né? E um mundo interno, o seu interior. Que na verdade, dentro da cabeça da pessoa que tem o psicológico abalado, no momento, parece que ele está vivendo num mundo de ficção. Parece que ele está vivendo num filme ou numa novela, onde tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, por exemplo, mulheres que têm filho e esposo, né, maridos, e tem que trabalhar. Ela tem que saber lidar ali com a sua casa, né, com o seu ambiente de casa, do lar, arrumar casa, cuidar de criança, cuidar de filho, cuidar de esposo, e ao mesmo tempo trabalhar, né, no seu trabalho lá, e ao mesmo tempo ela tem que lidar com o seu eu, né? História de uma pessoa que teve depressão, né? E o mundo dela, o mundo que ela se encontra, né? Na verdade, aqui nesse vídeo não é questão de falar sobre explicar sobre a ciência, não é questão de explicar sobre a ciência. A ciência ela vai dar várias informações sobre a química que rola no cérebro da pessoa, e ali vai, e como acontece. O neurocientista, a neurociência, ela vai explicar como que funciona tecnicamente a mente de uma pessoa ou de um ser humano que tenha o psicológico abalado. Mas na verdade esse vídeo aqui não é para ensinar, é simplesmente para poder desabafar, um desabafo de uma pessoa que tem ou teve depressão. A pessoa que teve depressão ou tem depressão, ele vai se identificar com esse vídeo. Fui uma pessoa que sempre observei tudo à minha volta. Sempre observei tudo à minha volta. E eu fui sempre curioso. E quando eu passei esse momento de depressão, eu me vi muito sozinho. Eu tinha amigos, colegas, mas nenhum deles me entendia. Nenhum deles queriam saber do meu problema. As pessoas normalmente em si, elas querem saber do seu problema, do problema delas, e não do seu. Se você sentar para conversar com uma pessoa, ela vai falar sobre o problema dela. E nesse momento que ela vai estar falando da vida dela, né, do problema dela, e você fala, mas o meu problema é isso. Às vezes a pessoa vai vir como curioso para saber do seu problema, né? E às vezes muitos vão falar assim, mas isso é besteira, besteira amigo, besteira amiga. E
bola pra frente, bota chifre nele, bota chifre nela, ou então, sai do trabalho, dependendo do seu problema, né? Onde foi que a sua mente ficou doente naquela situação, né? Então, a pessoa vai sempre se preocupar com o problema dela mesma, não do seu, e vai falar, é uma besteira do que você está passando. Então, um relato que aconteceu comigo um tempo atrás, que quando eu comecei a me ver doente da mente, né? Que eu peguei e me vi com os meus demônios, né? Na verdade, que no meu ponto de vista, o demônio foi criado, né? Foi criado pelo ser humano, ok? Demônios pode até existir, mas existe uma classificação de demônios ou criamos os nossos próprios demônios. Então, na mente de uma pessoa com psicológico abalado, ele tem um demônio criado na mente dele. Não é um demônio da Bíblia, né? É um demônio psicológico. Aí vem aquela questão dos antigos padres, né, da igreja que vinha, e hoje dos protestantes falando sobre essa questão de possessão demoníaca, né? Nós temos aí também pessoas que são deficientes, têm problema psicológico e fala que a pessoa está possessa de demônio, mas às vezes a pessoa nem está possessa de demônio, a pessoa só está com a mente doente naquele momento. Mas isso aí foi o demônio que fez isso na vida dela. Foi o demônio que pegou, apoderou, se apossou dela e está fazendo isso na vida dela. Olha só, a questão é o seguinte, os médicos, os grandes profissionais, doutores da ciência, eles, na maioria, são ateus. Não acreditam nessa questão demoníaca. E alguns que acreditam ainda eles dividem opinião ainda. 50% é problema psicológico, doença mental, e outra parte pode ser ainda possessão demoníaca ou algum exercício do demônio na pessoa. Então, isso também é outra questão para ser discutida também. Como a pessoa pode acreditar na ciência e acreditar em Deus? Mas elas não se encaixam? Elas não andam em conjunto? Não podem andar? Podem andar sim. Mas se você tem uma crença científica, ela quebra a crença religiosa. Se você tem uma crença religiosa, ela quebra ou entra em conflito com a crença científica. Então você não pode acreditar na ciência e acreditar na religião, porque elas entram em conflito. Mas muitos ainda, eles têm uma coisa que eu acho que é ciência, uma coisa que eu acho que é possessão demoníaca, é meia-meia, coisa e tal. Então, enfim, ou você é ciência, ou você é religião. Então, os dois não andam juntos. Mas isso é outro caso. Porque, voltando ao caso. Então, muito tempo atrás, a religião, ela falava sobre essa questão, que era possessão demoníaca, a pessoa estava possessa de demônios e tal. Então, eu falo para você que no meu caso, não é possessão demoníaca. Eu não sou ateu, tá? Eu acredito na existência de um Deus. Então, voltar ao assunto. Quando a pessoa tem depressão, que muitos falam que é possessão demoníaca, coisa e tal, é um conflito. Segundo a ciência, vai falar sobre a questão, né, neurológica. Eu não vou falar muito aqui sobre o que fala a ciência, porque o assunto vai se estender demais, como já está se estendendo. E então é muito científico, é neurológico e tal. É uma química, uma fusão de um neurônio com o outro, passando no seu cérebro, que vai para um lugar para o outro, que tal. Enfim. Então, o que acontece? Nada mais é de um conflito interno, pessoal, do indivíduo. Eu tive esse conflito interno, né? Esse indivíduo aqui teve um conflito interno no momento. Ainda, a minha mente, ela ainda não voltou ao normal. Mas você é louco, você... Não, eu tenho picos de depressão, eu tenho picos elevados de depressão, e tenho de alegria, eu tenho picos elevados de alegria, eu tenho picos elevadíssimos de depressão, profundidade. Mas nesse momento você sente vontade de se matar? Não, nunca tive vontade de me matar. Porque tem pessoas à minha volta, ao meu redor, que eu acredito que precisam de mim ainda. Como meu filho, minha mãe, enfim, diversas pessoas, amigos, colegas, né, que estão à minha volta. E outra, se eu cometesse o ato de me precipitar, para mim, seria uma perda, né, muito grande para as pessoas que acreditam que gostam de mim, e eu causaria um problema na vida delas. Se eu resolvesse me precipitar, o que aconteceria? Aconteceria uma cadeia à minha volta. Eu resolveria o meu problema,
certo? Mas deixaria um problema para as pessoas resolverem. Pessoas iam gerar problemas na vida dela. Tipo, por exemplo, meu filho. Como seria? Meu filho quando crescesse, ou então agora, esse momento que ele está agora com 10 anos agora, como que ele agiria? Como que ele se comportaria futuramente? Nós somos ligados muito um ao outro. Minha mãe, né? Pessoas familiares são próximas de mim. Então, como que reagiria a isso futuramente? Tudo isso tem que ser pensado, ok? Então, quando a religião fala que é possessão demoníaca, né? Há um tempo atrás, não vou falar o nome da entidade, né, mas muitos vão saber o que eu estou falando, sobre a questão seguinte, que ela decapitava as pessoas, ela fazia as pessoas ficarem presas a troncos, botava em calabouço e deixava a pessoa lá jogada por dias e horas, meses. Porque hoje em dia não se encontram casas sanatórios. Isso é muito caro para o governo? É um gasto muito caro para o governo. Porém, se tivéssemos sanatórios hoje, alguns estados ainda têm, mas alguns não têm. Como meu estado tem sanatório, tem, porém é percebido que eles fazem de tudo para não manter o indivíduo lá. Vou te dar um exemplo. Aqui, vai, chega aqui. Esse é meu irmão. Na verdade, é meu primo irmão, né? Ele foi adotado desde pequeno, recém-nascido, e minha mãe adotou ele. Ele tem problema de arritmia cerebral. Isso quer dizer o quê? Segundo o que eu fiquei sabendo, né? Essa foi uma história contada, que um lado do cérebro comanda o outro. Um lado do cérebro comanda o outro. Eu vou te dar exemplo disso. Levanta aí, vai. A mão dele é mirrada, né? Nós fizemos fisioterapia e o cognitivo dele é baixo. Segundo o médico, ele vai crescer, mas o raciocínio dele psicológico não vai evoluir, vai sempre ficar. Ele tem hoje 28 anos. Ele vai ter, ele tem um raciocínio de uma criança de entre 5 a 7 anos, o raciocínio dele, e vai permanecer. E ele, segundo o médico, ele vai ter os seus anos de vida limitado. Segundo o médico deu para ele 30 anos, está com 28. Né? Mas acredito que ele vai até se estender um pouco mais. Como já tive um tio, né, que se estendeu. O médico deu 30 anos, ele se estendeu até um pouco mais e veio a falecer. Pode sentar, vai. Pode sentar aqui. Ó. Então, voltar ao caso, a mente psicológica, ela age de uma forma diferente da religião. Pessoas religiosas, elas agem de uma forma e a ciência age de outra. Tem pessoas que são religiosas e misturam com a ciência e acaba conflitando, né? Então, voltar ao meu caso. Quando eu me vi num momento de depressão, eu sabia eu ouvi falar o que era depressão, mas não sabia o que era realmente a depressão. Então, eu ficava triste, chorava. Quando eu trabalhava dando aula, o aluno do meu lado no carro ali, e eu por dentro, chorando por dentro, a garganta, dá um nó na garganta, você fica imaginando, por que isso está acontecendo? Peraí, eu parava a aula do aluno em alguns momentos e ia no banheiro chorar, né? E chorava, lavava o rosto, voltava com o rosto vermelho, com os olhos vermelhos, e como estava molhado, o aluno via que eu tinha lavado o rosto, não percebi que eu tinha chorado. Eu tive uma colega que a mãe dela tinha depressão. E a depressão da mãe dela era profunda. A mãe dela, segundo a história que ela me contou, a mãe dela tinha um sonho de ter filhos. Só que toda vez que ela ia ter um filho, perdia, e parece, se não me engano, o momento que nasceu, parece que morreu. Então, depois, ela adotou essa minha colega e começou a criar essa minha colega. Você tem ideia, essa minha colega que foi adotada para essa pessoa, ela vinha também de um problema psicológico. A mãe dela parece que judiava dela, abandonou ela e a irmã dela, e as irmãs dela, ela e a irmã dela foram mandadas para algum lugar que depois essa pessoa adotou, né, essas crianças que ela cresceram. E percebia que essa minha colega, ela também tinha um problema psicológico também. Ela se isolava, ela tinha tipo uma bipolaridade, tratava as pessoas com sorriso, daqui a pouco estava dando uma resposta para a pessoa, enfim. Nesse momento de conversa com a minha colega,
ela me falou, Elton, a minha mãe, ela tem uma depressão profunda, porque eu sempre ia na casa dela e eu conversava com a mãe dela. A mãe dela sorria, brincava, mas depois a mãe dela pegava e quando eu ia lá tinha vezes que a mãe dela estava no quarto. Eu falava, cadê sua mãe? Aí ela falou assim, minha mãe está no quarto. Aí foi quando ela resolveu abrir o jogo. Minha mãe tem uma depressão profunda, fica muito tempo, às vezes, isolada, às vezes não quer comer, não quer se alimentar, e às vezes não quer nem beber água, não quer ver o sol, quer ficar só trancada, coisa e tal. E ela ficava fazendo isso dias e dias. E numa das conversas, e essa minha colega falou o seguinte, Elton, o médico receitou para minha mãe, além de remédios, né, para tratar, porém o remédio que o médico receita, eles não são para aniquilar o problema psicológico. Eles são para inibir ou controlar a emoção, o emocional. O remédio que o médico ele dá, que ele passa, ele receita, é simplesmente para poder ajudar a pessoa a estar ali, né, mais relaxada, mais tranquila, ok? Porque na verdade, na mente das pessoas que têm problema de depressão psicológica, é um conflito interno muito grande de porquês. O que acontece é isso, é o famoso porquê. Por que isso aconteceu comigo? Ou as pessoas falam assim, a síndrome de Emanuela, né? De Gabriela. A síndrome de Gabriela. Ah, ela tá com síndrome de Gabriela. Porque tem pessoas que falam assim, eu não sou feliz, ninguém me quer, meu pai não me aceita, minha mãe não aceita, fulano de tal não me aceita, eu não consigo emprego porque eu sou assim, eu sou feia, eu sou pobre, né? Aí tem a questão, né, de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Mas na verdade, a pessoa que tem depressão, ela não tem a síndrome de Gabriela, né? Na verdade, ela tem um problema psicológico grave ou leve, né? No meu caso, ali naquele momento, ele era médio. Não era grave, não era pequeno, mas era médio, ok? Então, eu conversando com essa minha colega, ela falou assim, Elton, o médico receitou o remédio para minha mãe, só que o remédio faz o quê? Faz ela dormir. E eu não tomava remédio. Eu não tomava remédio. O que eu fazia? Eu me isolava. Quando eu ia trabalhar, nesse período, eu estava trabalhando ainda, né? Eu ficava com muita vontade de ir para casa. Ficar no meu quarto, quietinho, no meu quarto. Não queria conversar com ninguém, não queria conversar com ninguém. Nem nada, 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 nada. Aí eu ia pro meu quarto, ficava quietinho, ficava aquele conflito, brigando com o meu interno ali, com o meu demônio interno ali, conflitando ali. O que eu fazia? Eu pegava e dormia. Eu pegava e dormia. Dormia. Talvez dormia por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dormia bem. Até que eu tinha um bom sono nesse momento. Eu dormia. Mas quando eu acordava, era aquele vazio, aquela tristeza. E eu tinha vontade mais de dormir mais. Que acontece com algumas pessoas né, vontade de finalizar ali, terminar o sofrimento, que na verdade é um sofrimento. E essa minha colega falou assim, Elton, o doutor passou o remédio, mas uma das coisas que ele receitou, agora ultimamente, foi o espelho. Por que o espelho? Porque o espelho, ela não me falou o motivo do espelho, mas ela falou assim, o médico receitou o espelho. Na hora que ela falou, peraí, na verdade, quando a pessoa ela tem problemas psicológicos, até mesmo nós seres humanos, né? Nós vemos naquele filme o Náufrago, né? Aonde a pessoa que tá esqueci o nome do ator agora, que ele tinha a necessidade de conversar com a pessoa, né? Tom Hanks, o ator Tom Hanks. Ele tinha a necessidade de conversar com uma pessoa ali para desabafar, conversar. No entanto, que ele pegou uma bola e colocou ele como seu ouvinte, né? A pessoa que estava ouvindo ele ali, tipo como fosse uma pessoa normal, um ser humano ali, conversando com ele. E ele sempre conversava ali, interagia com aquela bola. Então, quando ela falou que o médico receitou o espelho, na hora me acendeu uma luz. Eu falei assim, opa, é esse método que eu vou usar. É o método mais barato, e eu acho que espero que seja eficaz, e o método que eu preciso para solucionar um dos meus problemas, porque não adianta eu ficar desabafando com as pessoas, sendo que elas não querem me ouvir. Então, eu peguei e comecei a falar com o espelho. Mas no mesmo momento que eu comecei a ter essa criatividade que o médico passou, eu falei assim, eu acho que eu sei por que o médico receitou. Porque ninguém quer ouvir ninguém. E umas vezes a gente não tem quem nos ouve. E às vezes não tem
aquela pessoa que vai falar uma palavra que nos agrade. Isso era a verdade. Às vezes a gente conta uma história para a pessoa, fala uma coisa, mas sempre vem uma fala que te desagrada. Ah, porque você é besta, porque você é trouxa, porque você porque você é assim, você é preguiçoso. Mentira. Mentira sua. Essa é uma grande mentira. Então, eu falei, poxa, então o espelho vai me ouvir. E eu chegava na empresa onde eu trabalhava, e nesse período eu saí do carro, parei de dar aula de carro prático, e comecei a dar aula teórica. Eu fiz uma transição. E eu estava ali com 20, 30 pessoas dentro de uma sala de aula, eu cursando ali, falando, mas por dentro, aí que eu falava, eu dava uma pausa, né? Mandava o pessoal fazer o curso teórico, fazer uma provinha, enquanto eu ia no banheiro. Eu ia no banheiro e às vezes eu tinha que falar baixo, porque às vezes podia correr o risco de alguém estar do lado de fora. Eu falava assim, falava pro espelho como fosse se estivesse falando para outra pessoa. A minha imagem refletida no espelho como fosse outra pessoa. Aí que vai aquela questão da criatividade ou insanidade mental mesmo. Que a pessoa fala assim, eu falava pro espelho, você não merece estar aí. Você não é essa pessoa triste, vazia. Que na verdade quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa altamente extrovertida. Eu converso, eu brinco, eu zoo, falo várias besteiras, digamos assim. E eu me sinto feliz, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, mas como aquilo que eu falei lá no início, eu tenho baixa depressão, tem momento que eu quero ficar isolado. Mas esse momento que eu quero ficar isolado, hoje em dia, não é questão tipo assim, caraca, eu tô na bosta, tô na merda. Não, naquele momento eu falo assim, eu tô na bosta, tô na merda. Mas porém eu não sou essa pessoa. Daqui a pouco eu falo, não, peraí, eu preciso ir lá tomar um sorvete, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu vou tomar uma cerveja, eu vou ouvir uma música. Eu não uso o álcool como fuga de problema nenhum, deixar e curtir, se divertir. Boto uma música e vou me divertir. Então, voltar ao assunto, eu senti assim. Eu chego na frente do espelho e falava, não, você não é essa pessoa, você é muito mais do que isso, coisa e tal. Mas teve um momento que eu tive uma baixa muito grande. Antes de conhecer, antes de conhecer o espelho. Foi até mesmo antes de conhecer o espelho, esse método do espelho. Eu cheguei para a empresa, numa empresa que eu trabalhava 2 anos e meio, gostava de trabalhar lá. E o meu patrão, ele era muito gente boa, muito meu amigo. Muito amigo, né? Não é meu amigo, muito amigo. Eu não falei para ele o problema. Falei, o fulano de tal, eu tô com um problema aí pessoal e eu preciso que você me mande embora para me resolver esse problema. Mas ele falou, não, mas coisa e tal, isso precisa ser assim. Aí eu falei assim, então quando eu precisar, eu venho aqui e procuro você de novo. Aí foi combinado. Pedi conta, fiquei me tratando. Tratando 3 meses pelo seguro-desemprego, 5 a 6 meses pelo seguro-desemprego. E eu falei, caraca, meu seguro-desemprego tá acabando, eu tenho que voltar a trabalhar de novo. Aí foi quando eu voltei a trabalhar de novo, nesses 5, 6 meses, foi quando essa minha amiga falou sobre a questão do espelho. Agora eu lembrei. Falou essa questão do espelho. E outra coisa, eu fui e procurei uma escola de dança. Comecei a fazer atividade, né, para poder ajudar a minha mente. Comecei a fazer uma aula de dança, forró e tudo mais. Hoje eu danço um pouquinho melhor do que antes. Não sou um dançarino. Então eu caí dentro da dança e falo no espelho. Até mesmo lá no curso de dança, no salão, tinha hora que eu tava ali interagindo e eu tive que dar uma parada, ir lá na frente do espelho e conversar com o espelho, chorar e voltar. Então, foi um momento que eu comecei a lidar com essa situação. E eu posso dizer para você que hoje eu tô bastante assim, melhor do que antes, né? E esse fica um recado pro pessoal que tenha esse problema, que isso não é tudo, ok? Há esperança de sair do poço, legal? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Para poder tentar ajudar, né, as pessoas, além de um interesse de crescer meu canal, sim, mas eu tenho essa vontade de falar algumas coisas, né, sobre alguns assuntos. E esse é o assunto que eu resolvi falar hoje, que sempre me cutuca. Então, se você tem mais interesse de falar sobre isso, querer saber mais do que eu passei, do que eu passo, dá um joinha aí, curte o canal, se inscreve no canal, que eu vou agradecer e vou estar sempre agora, daqui em diante, colocando conteúdo no canal. Valeu, um forte abraço, tudo de bom, valeu!